Da Igreja com a paz de Jesus, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 27. Aleluia. 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 A partir do versículo 40. Glória a Evangelho de Deus. Mateus, capítulo 27, a partir do versículo 40. Todos acharam? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Diz assim: E dizendo, tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo. Se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros, e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus. Versículo 48. Logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu em vinagre, e pondo-a numa cana, dava-lhe de beber. E outro, porém, dizia: deixa-nos ver, vejamos, se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o seu espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em 2, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se as sepulturas, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Até aqui, louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A igreja pode se assentar. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, o Senhor, ele verdadeiramente, o propósito de Deus não pode ser frustrado. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quando Deus ele executa o seu plano, ele tem um início, ele tem um meio e ele tem um fim. Nada é por acaso. As coisas de Deus, ela tem essa ordenança. O princípio de todas as coisas. Por isso que ele fala: eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim das coisas. Ele é desde que antes do mundo ser fundado, e estará desde que esse mundo será destruído. Porque o Senhor, ele conhece todas as coisas. Nada foge do controle de Deus. Tudo está sob o controle de Deus. As pessoas às vezes estão desesperadas nesse mundo, com tantas coisas acontecendo, mas tudo está no controle das mãos daquele que é poderoso para guardar a nossa vida. Ele sabe o que nós precisamos, ele sabe o que nós necessitamos, ele sabe das nossas lutas, das nossas dificuldades, ele sabe das nossas fraquezas, ele conhece todas as coisas, ele sabe que amanhã o que vai acontecer, ele sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos, ele sabe de todas as coisas. Por isso ele preparou todo esse cenário, todo esse propósito, para que a salvação chegasse até a mim e até a você. E até muitos ainda que ainda vão conhecer o Evangelho. Glória a Deus. Porque a palavra de Deus, ela é transcendental. Ela não é limitada ao passado. Ela é transcendental. Ela vai além, tanto no presente quanto ao futuro. Ela permanece fiel e cabalmente se cumprindo dia após dia a palavra de Deus. E esse texto, quando a gente começou a ler, mostrando a crucificação,
dizendo aqui, e dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. Quando Jesus ele fala isso do templo, ele não quis dizer o templo físico, do que foi construído, mas ele disse o templo que era ele. Por isso que ele fala que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. E por sermos templo do Espírito Santo de Deus, ele como o templo, ele disse que destruiria o templo e em 3 dias reedificaria. E no 3º dia, Jesus ressuscitou. Aleluia. O templo foi reedificado, ele foi destruído. E olha, detalhe, ele não foi destruído pela mão de Deus, ele foi destruído pela mão do homem. O homem que colocou Jesus na cruz, o homem que pregou Jesus na cruz, pelos atos dos homens, usado por Satanás. Mas quem edificou novamente o templo? Deus. Aleluia. Ressuscitando o seu Filho para a glória do nome dele. Então, mostrando que Deus sabe de todas as coisas, que tudo que vai acontecer nesta terra, não tenha que temer nada o que possa acontecer. O Senhor é contigo, o Senhor é comigo. Ele diz que Ele é o guarda de Sião, Ele não tosqueneja. Quando você acha que Ele está desapercebido, Ele está acordado, Ele não dorme. Você pode descansar, você pode estar dormindo, mas Deus está olhando para a minha vida e olhando para a sua vida. Ele está guardando a minha vida e a sua vida. Durante o sono, o diabo pode tentar contra a nossa vida, mas o Senhor sempre vai enviar o seu anjo para nos guardar. Quem já teve essa experiência de ficar preso na cama, acordado? Quem já teve essa experiência, diga amém. Amém. E o Senhor vinha ao nosso socorro. Não consegui nem falar, mas elevar os pensamentos ao Senhor. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. E você vê a mão de Deus te soltar na cama, e você levantar e começar a guerrear contra Satanás e seus demônios. Porque Ele é poderoso e o seu sangue tem poder. O poder que há no sangue derramado de Cristo na cruz do Calvário, nós não temos a imensidão do amor de Deus pelas nossas vidas. Nós não temos a capacidade de compreender o poder desse sangue derramado na cruz do Calvário. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que negócio está certo? Está, né? Aleluia. E dizendo: tu que destrói o templo em 3 dias e reedifica, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, e desce da cruz. Ele diz: salva-te a ti mesmo. Detalhe que eles falam em relação a esta vida física. Salva-te a ti mesmo, ou seja, não permite, porque eles achando que morreu, acabou. Morreu, acabou. Mas eles falaram: salva-te a ti mesmo, ou seja, poupa a tua vida aqui nesta terra. Ou seja, para eles só existe isso aqui. Não existe uma terra celestial. Salva-te a ti mesmo, desce da cruz. Mas o Senhor, Ele não podia fazer isso. Porque o propósito de derramar o sangue dele na cruz do Calvário era muito mais além do que a vida física. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Porque quando Ele derramou o seu sangue na cruz do Calvário, Ele nos deu poder sobre a igreja. Ele outorgou poder sobre a igreja. Eu vos dou poder para curar enfermos. Eu vos dou poder para expulsar demônios. Eu vos dou poder e autoridade para pisar na cabeça de escorpiões e serpentes e toda a força maligna pelo seu sangue derramado na cruz do Calvário. Porque o preço foi pago ali. O preço foi pago na cruz do Calvário. Aleluia. E da mesma maneira, também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam:
salvou os outros e a si mesmo não pôde salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Eles queriam ver esse milagre, dele descer da cruz. Mas Jesus já tinha feito os milagres. Jesus tinha curado enfermos. Jesus já tinha ressuscitado mortos. Jesus já tinha feito paralítico andar. Jesus já tinha feito cego enxergar. Jesus já tinha feito milagres inefáveis. Eles queriam ver mais. Eles queriam ver com os olhos dele descer da cruz. Mas o propósito final era que estava em Isaías 53. Quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como renovo, como raiz de uma terra seca, não havia formosura, nem parecer, nem forma alguma para que o desejássemos. Era desprezado, mais indigno entre os homens, homem desprezado entre os homens, homem de dores, homem de trabalhos, mas verdadeiramente Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia. Então a necessidade do sangue ser derramado vai muito além do que eles queriam ver ali. Jesus não estava ali para provar que Ele era Deus na cruz do Calvário para aqueles homens que a qual colocaram Ele ali. O propósito já estava descrito, que isso iria acontecer, não precisava ser entregue por Judas. Isso iria acontecer de qualquer maneira, porque o povo já estava obstinado a fazer o mal. Eles queriam fazer o mal, e não importa quem fosse, eles queriam ficar bem com o povo e aparecer mais do que os outros. Se chegou alguém querendo aparecer mais do que eles queriam matar. E Jesus sobrepôs eles em todas as áreas. Jesus apareceu, Jesus mostrou quem Ele era. Jesus, Ele fez algo tremendo e poderoso no meio daquela geração, tanto que arrastou multidões atrás dele, pessoas seguindo Ele, porque Ele curava, porque Ele libertava, porque Ele fazia milagres inefáveis, uma inteligência sobrenatural, porque não foge da compreensão humana. As pessoas faziam perguntas a Ele justamente para tentá-lo, para tentar abatê-lo, mas Ele respondia dentro da Escritura, com sabedoria que vem do alto. E eles vendo que a sabedoria dele não era uma sabedoria humana, era uma sabedoria de Deus. Eles não conseguiriam compreender isso, porque eles estavam obstinados em matar. Eles estavam obstinados em querer aparecer. Mas o Senhor tinha o propósito de derramar o sangue na cruz do Calvário. Esse sangue teria que ser derramado. E salvou os outros, e assim mesmo não pôde salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. A madeira representa o homem. Amém, igreja? Amém. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita, porque serão como árvores plantadas junto a ribeiro de água. Então o símbolo do homem é a madeira. Jesus carregou o homem nas costas até o Gólgota. Sirineu o ajudou, mas ele não largou a cruz. Ele não largou a cruz. E ali, o que aconteceu? Ele foi cravado na cruz. Os pregos foram fixados nas suas mãos, nos seus pés, para que ele não se mexesse. Amarraram cordas ali, mas os pregos eram em pontos estratégicos para que ele morresse de um sangramento, de uma anemia aguda. O coração não tinha mais o que bombear, porque o seu sangue foi todo derramado na cruz do Calvário. E o Senhor, Ele tinha que derramar o seu sangue. Ele tinha que derramar o seu sangue. Porque a palavra do Senhor fala que nós somos reis e sacerdotes. E a história nos diz que um rei, para ser liberto, para não ser morto, ele só seria liberto pelo sangue de um outro rei.
Então o Senhor se despiu da sua glória, veio a esta terra e derramou o seu sangue por mim e por você. Aleluia, Senhor. Mostrando que somos reis e sacerdotes sobre esta terra. E o Senhor derramou o seu sangue ali por mim e por você. Aleluia, Senhor. E estudando com a minha esposa outro dia, falando sobre isso, citando sobre essa questão do sangue. E o interessante é que o escarlate, né, o tecido, né? Eu vou ler algo para vocês aqui, que está descrito. Vermelho tecido, escarlate, carmesim. A fêmea, cocos iris. Tecido escarlate, carmesim, escarlate. A tinta feita do corpo seco da fêmea, da lagarta, cocos iris. É uma lagarta que ela se prende na madeira. E nessa madeira, os ovos dela são depositados. E ela se prende, se fixa naquela madeira de tal maneira, com tamanha força, para que os ovos não saiam. E eles só vão eclodir quando ela não suportar mais e estourar o seu sangue ser derramado naquela madeira. Aleluia, Senhor. E aí, quando o sangue é derramado naquela madeira, as larvas saem. Aleluia, Jesus. Então, para mim nascer, para você nascer, Jesus, ele derramou seu sangue na cruz do Calvário. Glória a Deus. Mostrando que o processo de uma lagarta protegendo os seus filhos, até o seu nascimento, mas para que nascesse, era necessário deixar o sangue. Então, para que eu me convertesse, para que você se convertesse, para que todos nós nos convertêssemos a Cristo Jesus, foi necessário ele derramar o seu sangue todo. Aleluia. Derramar a sua vida na cruz do Calvário para eu nascer, para que você nascesse em Cristo Jesus sobre esta terra. Aleluia, Senhor. Então é muito mais além do que nós imaginamos. Jesus derramou todo o seu sangue para que o Jorge nascesse, para que o Rodolfo nascesse, para que a Luana nascesse, para que o pastor Ricardo nascesse, para que a Fabiana nascesse, para que o irmão Fernando nascesse, para que todos nós nascêssemos. Foi necessário Jesus se espremer naquela cruz até derramar a última gota de sangue. Aleluia, Senhor. E foi algo que não foi rápido, foi demorado. Foi um tempo que passou ali derramando o seu sangue para gerar a salvação para aqueles que creem no seu sacrifício. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O Senhor verdadeiramente, Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida. Sabe por quê? Sabe por que o Senhor conhece a minha vida e conhece a sua vida? Porque Ele falou na oração pelos discípulos: Senhor, eu não oro somente por estes, mas por aqueles que hão de crer na minha palavra. Quem crê na palavra do Senhor aqui, diga amém. Amém. Então o Senhor está falando para mim e para você. Ele orou por mim e orou por você. Glória a Deus. Ele orou por nós. Ele orou pelas gerações futuras, pela igreja verdadeira que ia crer no seu sacrifício, mostrando que o sacrifício dele não foi à toa. Ele só morreu, ele só entregou a sua vida por mim e por você. Amém, Senhor. Muito obrigado. Tem noção do que é isso? Conseguimos imaginar este tamanho amor? Não tem como mensurar. Tanto que a palavra relata que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu melhor, deu o seu Filho unigênito, o Filho único do Pai, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Ele gerou a igreja na cruz do Calvário.
A geração da igreja foi gerada ali na cruz, cravada naquela madeira, simbolizando que Ele morreu por mim e por você. Glória a Deus. Ele sabe o que iria acontecer. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Jesus não só é Deus de Israel, Jesus é Deus do mundo, da terra, e tudo que nela há, porque Ele criou todas as coisas. Ele estava antes da fundação do mundo, desde o princípio de todas as coisas. Então Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. É Ele que vive e reina para tudo sempre. É Ele que guarda o meu deitar, o teu levantar. Ele guarda a nossa saída, nosso retorno. Ele sabe que nós precisamos e Ele supre todas as nossas necessidades em glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama. Olha só o que falaram. Confiou em Deus. Olha, meu Deus do céu. A palavra do Senhor fala: entrega o teu caminho ao Senhor, confia e o mais Ele fará. Então, para estes homens, a vida era somente essa terra. Não existia uma terra celestial, não existia algo futuro. Morreu, acabou para eles. Para eles o que importava era o material, era o que eles estavam vendo, é que eles podiam apalpar. Mas Jesus sabia que não era nada disso. Então Ele veio cumprir a palavra de Deus. Ele diz: eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir o propósito do meu Pai que está no Glória a céu. Deus, aleluia, Jesus. Ele falou: Senhor, Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, porque a carne entrar num sofrimento terrível. Imagina você carregar o pecado de toda a humanidade, tanto aqueles daquela época, tanto das gerações futuras, daqueles que ainda iam nascer. Jesus pagou o preço. Então, quando Jesus estava para ir para a crucificação, Ele orando, quando Ele estava orando, Ele estava suando gotas de sangue, Ele já estava sangrando naquele momento, porque sabia do que ia acontecer. Porque Ele era onisciente, Ele sabia do que ia acontecer lá na frente. O propósito do Pai tinha que se cumprir. Mas Ele disse: se possível for, passe de mim esse cálice. Tão somente cumpra em mim a tua vontade. Aleluia, Senhor. Então a vontade do Pai se cumpriu no projeto de salvação para a humanidade. Porém a humanidade está apegada a esta terra. Ela não está apegada a uma terra celestial, a nova Canaã que desce dos céus. Aleluia. Que Deus preparou para aqueles que o amam e aqueles que guardam a sua palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas você vê que é algo interessante. E quando a fêmea da lagarta escarlate estava pronta para desovar, ela prendia o seu corpo ao tronco de uma árvore, fixando-se de maneira tão firme e permanente para jamais sair. E os ovos depositados por baixo do seu corpo, olha a proteção, meu Deus do céu, Jesus amado, eram desta forma protegidos até que as larvas fossem chocadas e fossem capazes de assumir o seu próprio ciclo vital. Quando a mãe morria, o fluido carmesim manchava o seu corpo e a madeira em volta dos corpos mortos destas lagartas escarlates fêmeas eram extraídas as tintas comerciais da antiguidade de cor escarlate. Que ilustração isso nos dá, mostrando verdadeiramente a ilustração. Que Deus verdadeiramente, o plano dele é perfeito. O plano de Deus é perfeito.
O diabo não sabe os planos de Deus. Ele pode conhecer a palavra de Deus de Gênesis, Apocalipse, de trás para frente, de frente para trás, porém as revelações vêm do alto. Aleluia. A revelação vem de Deus. O mistério vem de Deus. Então Deus, ele sabe o que vai acontecer amanhã. Confiou em Deus, livre-o agora, se o ama, porque disse: sou filho de Deus, e sempre será. Glória a Deus. E o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estava crucificado. E desta hora sexta houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Neste momento, Jesus, ele estava perdendo a conexão com o Pai, porque a vida estava se esvaindo dele. Mas quando ele diz que entregou o seu Espírito, ali a conexão foi feita no reino celestial novamente. Porque Jesus se fez carne e habitou entre nós. Ele veio como carne, ele nasceu, ele caminhou sobre esta terra, ele comeu, ele bebeu, ele andou sobre esta terra. Então o tempo físico dele aqui acabou. E ali ele novamente se reconectou com o Pai através do Espírito. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E alguns deles que estavam ali ouvindo diziam: este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e o bebeu em vinagre, pondo numa cana, dava-lhe de beber. E outro, porém, dizia: deixa-o, vejamos se Elias vem livrá-lo por futura serviço. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o seu espírito. Está consumado. O projeto do Pai se cumpriu. Jesus nasceu. Jesus viveu. Jesus morreu. Jesus ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. A obra do Pai se cumpriu no Filho, para render salvação à humanidade. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu do templo, ele se rasgou do alto a baixo. Por que ele não rasgou de baixo para cima? Mas por que ele rasgou do alto para baixo? Porque a salvação não vem do homem para Deus, mas de Deus para o homem. Aleluia, Senhor. A salvação vem do alto. A cura vem do alto. Tudo que você pede vem do alto, não vem da terra. A cura, ela vem do alto. A salvação vem de Deus, não vem do homem. Por isso o véu se rasgou de alto a baixo, mostrando que a salvação vem dele, vem tudo por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele está a vida. É dele, é por ele, e para ele são todas as coisas. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Eternamente louvado seja o teu nome, Senhor. E abriram-se as sepulturas, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Aleluia, louvado seja o teu nome. A salvação é algo tremendo e poderoso. Quando esses santos ressuscitaram, mostrou o poder
tamanho de Deus na crucificação, mostrando que aquele plano ia muito além. Porque quando ele ressuscitou Lázaro, eles viram, o sinal foi notório, todos viram aquele sinal, e muitos iam ver Lázaro, por quê? Porque viram que ele morreu, viram que Lázaro tinha morrido, e muitos foram até Lázaro para ver Lázaro, para tocar em Lázaro, para ver que Lázaro verdadeiramente ele ressuscitou pelas mãos de Cristo. Glória a Deus. Então eles queriam ver, eles queriam tocar em Lázaro. E aqueles homens, vendo tamanho sinal aconteceu, e eles falaram: esse sinal é muito notório, não podemos deixar isso por estar, temos que matar também a Lázaro. Olha isso, aquele homem morreu, ressuscitou, e aqueles homens, vamos matá-lo de novo. Meu Deus do céu, olha que situação. Queridos, amados, você pode morrer fisicamente, mas se você estiver vivo espiritualmente, ninguém te mata. Verdade, Senhor. Glória a Deus. Satanás não pode estragar o teu espírito se estiver vivo com Cristo. Podem matar teu corpo físico. Tanto que aqueles homens, aqueles servos do Senhor, foram jogados em arenas de leões ali, e louvando o Senhor, foram devorados, cantando o hino da vitória, porque sabiam que a sua dor era momentânea, era passageira, seria somente aquele momento ali, e acabou, e o restante estaria na glória com o Pai. Aleluia, glória a Deus. Então esses homens não entenderam isso, que haveria uma morte eterna, uma morte espiritual, a alma, o espírito ser lançado no fogo. Por isso que o Senhor fala que o inferno ele é real. As pessoas pensam que isso é uma utopia, pensam que isso aqui é somente aqui nesta terra, mas é algo terrível que irá acontecer para aqueles que não servem ao Senhor da glória. O inferno é mais real do que nós possamos imaginar. As pessoas pensam somente nessa terra física, conquistar, fazer isso, fazer aquilo, mas não sabe que está preparando a sua vida eterna com Cristo, está preparando somente a sua vida terrena. Igual a história de um homem. Teve um homem que trabalhou a sua vida inteira, não construiu família, foi trabalhar fora do Brasil, conquistou, ganhou muito dinheiro, mas muito, e voltou para o Brasil, não tinha filho, não tinha esposa, não tinha família, só tinha mãe. Chegou para a mãe, disse: vou comprar tudo aquilo que eu queria comprar. E comprou casa de praia, comprou casa no campo, comprou um monte de coisas. E disse para a mãe assim: agora eu vou curtir a vida. E aí ele foi curtir com a mãe. E de repente ele sentiu uma dor no peito. E aí ele foi no médico, sentiu aquela dor no peito, foi para o hospital. O médico falou assim, fez os exames dele. E ele disse, o médico falou para ele assim: você morava onde? Eu morava num lugar mais frio. Não, isso é mudança de clima. Vai para casa, vai descansar, que isso vai passar. E ele foi e descansou, morreu. E tudo que ele conquistou foi papel chamado dinheiro, comprou tudo aquilo que ele queria e não teve uma vida física e nem uma vida espiritual com Deus. E hoje, onde ele está? Então, as pessoas, elas pensam que a vida é somente essa terra. E não é. É muito mais além. Nós temos que depositar no banco celestial a nossa vida cotidiana. A nossa vida com Deus. O nosso devocional de oração, de leitura da palavra. Comunhão com Deus.
Precisamos estar ligados em espírito com o Senhor. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, nenhum defunto apareceu andando antes que ele tivesse ressuscitado. Entraram na cidade depois que ele ressuscitou. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mostrando que ele é o dono da vida Aleluia, Senhor. e da morte. Glória a Deus. Ele tem o poder da vida e da morte. Ele tem o poder. Ele diz na sua palavra: ô morte, cadê o teu aguilhão? Ele já tomou o cativeiro. O cativeiro da morte que os homens temiam, hoje, que estão em Cristo, não temem a morte. Aleluia, Senhor. Aquele que serve a Cristo, verdadeiramente, ele não teme a morte física. Pai, glória a Deus. Porque a sua vida já está ligada no trono da graça. Aleluia, Senhor. Está ligado com o Pai. Então o Senhor verdadeiramente ele ressuscitou muitos através do seu sangue. E tem ressuscitado muitos nos dias de hoje. Amém. Através do seu sangue. Glória a Deus. O sangue que foi derramado na cruz do Calvário foi para eclodirmos, para que nós abríssemos os olhos e enxergássemos que alguém morreu para nos dar a vida. Aleluia. Alguém pagou um alto preço pela minha vida e pela sua vida. Porque se esse sacrifício não tivesse acontecido, todos estaríamos condenados. Por isso, na cruz do Calvário, o Senhor aplacou toda a justiça de Deus. Porque era para sermos atingidos. Mas Jesus cumpriu o propósito do Pai e aplacou toda a sua vontade, toda a sua ira que seria derramada sobre a humanidade. Glória a Deus. Obrigada, Senhor. Ele aplacou, ele aguentou firme, ele segurou, ele se manteve, ele não largou a cruz, ele foi até o Gólgota, ele foi até o final, ele pagou o alto preço para eu e você rendermos honras e glórias ao nome dele. Aleluia. Glória a Deus. Porque ele é digno de honra, de glória, de louvor, de domínio, de majestade. Amém, Senhor. Ele derramou o seu sangue por nós. E se nós estamos aqui, é para a glória do nome Glória a dele. Deus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito seja o teu nome. O nome dele é poderoso. As pessoas ficam com uma questão de nome. Não sei se vocês já perceberam isso. Não, o nome não é esse, o nome não é Jesus. Ah, o nome é Yeshua, o nome... Querido, eu nunca vi ninguém expulsar demônio com outro nome, a não ser no nome de Jesus Cristo, Verdade, Senhor. do Senhor dos Senhores. Eu já vi na Bíblia: eu te repreendo em nome de Jesus, a qual Paulo prega. Não tinha intimidade. Paulo conhecia quem ele falava. Paulo eu sei quem é. Jesus eu sei quem é. Paulo eu conheço, que está sempre atrapalhando a minha obra. Mas vocês quem são? Mostrando, isso é algo tremendo. Mostrando que nós temos que ser conhecidos de Deus. Amém, Senhor. Se os demônios conheciam Paulo, é porque eles sabiam que Paulo conhecia o Senhor. Aleluia, Jesus. E o Senhor
era com Paulo, porque Paulo fazia as obras do Senhor. E fazendo as obras do Senhor, ele era conhecido de Deus. Intimidade, relacionamento, conexão, sofrimento. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Amém, Senhor. Não estava preso a um corpo físico, mas estava almejando algo celestial. Glória a Deus. Estava almejando estar na glória. Quando Pedro sabia, foi dito para ele como ele ia morrer, que ele iria morrer, ele ficou feliz. Porque hei de deixar o meu tabernáculo, o Senhor revelou que eu vou morrer. Mas eu vou estar na glória com ele. Amém, Senhor. Glória a Deus. Então, não tema a morte. Tema ir para o inferno. Tema ir para o inferno. Por isso é necessário a nossa vida estar ligada com o trono da graça de Deus. Amém, Senhor. Porque se entendermos o sacrifício na cruz do Calvário, nós vamos entender o plano celestial. Glória a Deus. Uma certa feita, logo assim que eu me converti, eu trabalhava no hospital lá em Botafogo, no Procardíaco, né? E eles compraram um prédio velho anexo, uma casa velha, e derrubaram o prédio. Ele vinha aqui, né, o prédio do hospital, e eles compraram uma casa antiga, velha, demoliram ela e construíram outro prédio. E fizeram, olha como é que é a construção, né? Fizeram uma conexão em que só derrubaram uma parede assim, ó. E já o corredor que estava aqui, ele dava continuidade do outro lado já, da construção nova que foi feita. Então, tiraram ali, colocaram, né, as instalações novas, né, porque aumentou o hospital. E aí teve um período, porque a enfermagem nunca tem lugar para dormir. Enfermagem dorme em qualquer lugar, dorme embaixo da bancada aí, joga um colchonete aí, dá uma cochilada. Então tinha uma parte nova lá, que as pessoas ficaram com medo de dormir lá. Aí eu estava cansado, falei, eu não estou com medo, não, eu quero dormir. Eu quero deitar, eu quero dormir. Tem um período de dormir, eu vou dormir. Aí fui lá, peguei o colchão lá, arrastei o colchão, joguei lá, deitei lá no lugar lá, fechei a porta. Rapaz, meu negócio era escuro, tá? Pensa numa escuridão. Meu Deus do céu. Eu falei, rapaz, aqui está mais também, eu vou dormir. Quando eu olhei para a porta assim, distante, a porta ela só tinha um feixezinho de luz pequenininho, assim, embaixo da porta, um filetinho de luz, assim, da lâmpada do lado de fora, assim, assim. Aí eu olhei aquilo e falei, Senhor, quando você está no escuro, você começa a se ambientar, você consegue enxergar algumas coisas no escuro. Então eu já conseguia ver algumas coisas que estavam escuro, mas eu conseguia ver. Então daqui a pouco eu senti aquela presença maligna naquele momento ali. E algo assim tão denso, de uma escuridão mais negra do que já estava. Então eu vi uma fumaça escura, mais escura do que o ambiente que eu estava. E ela vinha aqui assim, ó, e subia, e ficou assim, em cima de mim, eu deitado, ficou assim, do tamanho do meu corpo, assim, ó. Eu deitado assim, e aquela coisa escura assim, em cima de mim assim, ó, flutuando. E eu não conseguia mover um músculo. Antes, quando ela estava se aproximando, eu só fiz assim, ó. Aí eu vi aquela luzinha assim, eu falei, caramba, aí tá chegando aí. Ficou assim em cima de mim. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aquela coisa ruim, aquela presença maligna. Eu estava novo convertido. E quando eu comecei a ver aquilo ali, eu falei, Senhor, na minha mente, tem misericórdia. Aí eu comecei a falar, há poder no sangue de Jesus. Aleluia. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Há poder no sangue de Jesus. Quando eu comecei a falar poder no sangue de Jesus, a terceira vez, a luz da porta resplandeceu em volta de toda a porta. A luz invadiu de tamanha forma para dentro daquele local,
que parecia que tinham colocado vários carros com faróis ligados do outro lado, e a luz ela veio numa intensidade tão grande de fora para dentro, e aquilo que estava sobre mim foi se desfazendo e desapareceu. Glória a Deus. E o quarto ficou aceso com aquela luz toda em volta. Eu falei, meu Deus, há poder no teu sangue, Jesus. Aleluia, Senhor. E aquilo foi enfraquecendo e voltou ao normal. Só a luz ali embaixo. Glória a Deus. Entende o poder que há no sangue de Jesus? Aleluia, Senhor. Porque o poder está no sangue, porque foi pelo sangue do sacrifício que o Senhor nos resgatou Glória a Deus. para nos salvar. Então o Senhor ele se manifestou daquela maneira e foi algo tremendo e poderoso. Eu não esqueço disso nunca mais na minha vida. E as pessoas sentiam medo porque tinham sentido alguma coisa. Eu tinha visto nada, novo convertido, mas usei a minha fé e o Senhor se fez presente. Glória a Deus. Por isso que a palavra do Senhor diz, clama a mim e responder-te-ei. O Senhor responde na hora certa e no momento certo. O clamor de um coração sincero, o Senhor, Ele vem ao encontro. Obrigada, Senhor. Então, glorifique a Deus pelo sangue derramado na cruz do Calvário. Amém, Senhor. Porque foi o maior ato de amor para com a humanidade. Nenhum ser humano seria capaz de fazer isso. Mas o Pai entregou algo excelente. Porque na terra não existia um justo sequer para pagar esse alto preço. Então teve que vir do céu. Por isso que o véu foi rasgado de alto a baixo. A salvação vem de cima para baixo. A cura vem de cima para baixo. A restauração de cima para baixo. Nada vem da terra para o céu, mas do céu para a terra. Aleluia, Senhor. Então glorifique a Deus pelo seu amor imenso que teve por mim e por ti. Glória a Deus. Por ter feito esse ato na cruz do Calvário pelas nossas vidas. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Que o Senhor nos abençoe por essa breve palavra, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus.